Olha só, a gente já falou de perfil do investidor aqui no Lucro do Dia e é aquele que a gente fala, eu sou moderado, eu sou conservador, eu sou arrojado, né, ou agressivo. Só que os produtos de investimento têm as suas próprias características. E pensando nisso, eu boto numa folha de papel, e no caso aqui numa lousa no vidro, eu espalho, né, ou melhor, eu organizo os produtos de investimentos de acordo com as características dele mesmo, do próprio produto, separado também nesses perfis, quais são os produtos conservadores, os moderados e os arrojados, para facilitar na hora de eu montar a minha carteira de investimento para qualquer necessidade que eu tenha. E o objetivo dessa série de vídeos, né, não sei se é série, eu posso dizer que é série, desses vídeos que eu estou gravando aqui, é justamente mostrar essa minha ideia. Eu já fiz um vídeo falando sobre os produtos que estão nessa caixinha conservadora aqui. E agora chegou a hora da gente falar de quais são os produtos disponíveis na coluna dos produtos moderados. Vamos lá? E para a gente começar, o que é preciso, o que é necessário? É claro, você se inscrever no Lucro do Dia, se você não é inscrito ainda. Aqui embaixo tem um botãozinho lá de se inscrever, de ativar o sininho para você receber as notificações de quando a gente tem vídeo novo. Like é importante também, não só para a gente saber que a gente está no caminho certo, mas também para classificar lá no YouTube, não sei das quantas. Você sabe que é importante. Então, senta o dedo no like e também me siga nas outras redes sociais, @André_S Souza lá no Instagram. Beleza? Então, como eu já falei agora no começo, o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar dessa coluna dos investimentos moderados. Se você não viu o outro vídeo que eu gravei falando sobre os conservadores, talvez pode ser legal. Assim, não é uma sequência. Você pode ver esse aqui, mas talvez seja legal você também ver esse aqui do conservador, que que a gente vai um a um, que eu vou colocando em nível de risco, né? Então, quais são os investimentos que quase não tem oscilação? Estão nessa caixinha aqui. Agora a gente vai começar a olhar esses aqui que podem ter oscilação. E qual que é o primeiro veículo de investimento que eu costumo colocar aqui nas subclassificações aqui? O primeiro é o COI e o segundo é fundo de investimento multimercado. Então, normalmente eu separo só dessas duas formas que é muito simples, tudo é muito simples, tá? Primeiro, vamos falar do COI. O que é COI? Eu já gravei um vídeo falando sobre COI, Fernando? Já? Já, sim. Já? Já. Então, eu já gravei um vídeo falando sobre COI. Se você não sabe o que é COI, vai lá ver, né? Eu falo mais profundamente. Porém, aqui eu vou falar de uma forma bem simples. Imagina o seguinte, vamos separar aqui, vamos falar uma analogia. Imagina, você conhece café? Né? Acho que sim. Você conhece leite? Sim. São produtos diferentes. Se você juntar os dois, vira um terceiro produto, café com leite. Certo? Então, o COI, ele é um produto único em que ele une ativos de renda fixa com renda variável. De uma maneira bem simples, tá? Então é possível você se expor a alguma oscilação, mas com o teu capital protegido. Eu acho que essa é o principal ponto para eu lembrar aqui do COI. Lembrando, eu não estou ensinando o COI nesse vídeo, tá? Eu já vou ficar bravo se falar isso. Se você quiser saber sobre o COI, vai lá no outro. Mas o principal ponto é que, por ele ter essa característica de capital protegido, na minha visão ele já entra logo aqui seguido. Porque primeiro eu tenho os produtos mais conservadores aqui, né? Bem tranquilão, o cenário muda e não acontece nada. Então nada mais justo do que quando eu for para o moderado, eu entrar em um que tenha essa característica aqui, ó, capital protegido. Porque o máximo que pode acontecer é voltar o meu capital de volta. Tá certo, o português? Eu acho que está. Né? O meu capital, o 100% que eu coloquei, ele voltar para mim. Então, quando eu faço uma carteirinha de COIs aqui, na hora de fazer um COI, algumas coisas são interessantes. A primeira é não colocar muito do meu patrimônio nesse produto. Por quê? Porque se eu colocar muito nesse produto e um só COI, né, e ele, sei lá, ele der o capital protegido, eu passei um tempo e não tive rentabilidade. Então é bom utilizar esse produto como uma diversificação. Eu penso colocar aqui, por exemplo, em uns 3 a 4 estratégias diferentes e de 10
a 15% do meu patrimônio de investimento nesse tipo de produto. Tá? Algumas corretoras, algumas casas aí de investimentos têm excelentes COIs que você consegue diversificar em qualquer cenário, entendeu? Desde ativos aí internacionais, ativos nacionais, ações, outros fundos, tem boas ofertas de COIs para você olhar na sua carteira. Lembrando, se você tem um perfil do Suitability, agora eu estou falando da pessoa, se você é conservador, ó, a partir daqui já não conta para você, tá? Então, tudo que está aqui é para quem tem perfil moderado para frente, deixar bem claro isso. Aí depois disso, a gente entra na parte aqui, ó, fundos de investimento multimercado. Então, diferente dessas 3 subcategorias, a partir de agora, a gente entra no que a gente chama de risco de mercado. O que é risco de mercado? É o seguinte, eu tenho aqui o mesmo gráficozinho que tem o CDI como parâmetro. Agora eu começo a ter oscilação para cima ou para baixo. Então existem fundos multimercados que têm baixa volatilidade e tem fundos multimercados que têm alta volatilidade. Então a partir de agora a minha carteira começa a ter possibilidade de prejuízo, de cotas negativas, de dias negativos, semanas negativas ou até mesmo mês negativo. Tá? Então, vamos entender melhor isso aqui. O que é um fundo de investimento multimercado? É um fundo que, diferente desse aqui de renda fixa, que só pode operar renda fixa, e diferente de um ações, que é só focado lá em comprado em ações, o multimercado, como o nome está dizendo, ele pode fazer várias coisas, né? Muitos mercados, né? E tem outras subcategorias dentro desses fundos multimercados. Tem aqueles quantitativos lá, tem fundos long bias, long short, tem fundos macro também. Então, por exemplo, no fundo macro, são fundos que olham um cenário econômico e o gestor ele vai montar a posição de acordo com o que ele enxerga ou a equipe enxerga que vai acontecer no país ou no mundo, né, nos próximos períodos. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eles sempre operam aqui a bolsa, eles também muitos operam juros, muitos operam moedas. Então, vamos fazer um exemplo aqui bem didático, tá? Não é assim na vírgula, mas é só para a gente entender. Imagina que fôssemos os gestores de um fundo multimercado macro e a gente acha que o Brasil vai entrar numa loucura, o negócio vai lá para baixo. Vai ser horrível para a economia brasileira. Então a gente monta uma posição em que a gente vende bolsa, a gente compra juros e a gente compra moedas, $1, por exemplo. De novo, só para entender como que funcionaria um fundo desse. Agora, numa outra situação, mudou o cenário econômico e agora a gente vê que o mundo vai a todo vapor, o Brasil vai a todo vapor, está tudo maravilha. Então o que a gente faz? A gente inverte aqui a posição, a gente zera a nossa posição de bolsa vendida e compra bolsa. Zera a nossa posição de juros e vende juros. Zera a nossa posição de dólar e vende dólar. Então você está vendo que é um tipo de fundo que ele é ativo, é um tipo de fundo que, de acordo com o cenário, ele pode modificar a sua posição. Então é justamente por isso que ele tem oscilação, volatilidade. Porque não tem como simplesmente o gestor acorda e fala assim, opa, agora, a partir de agora, o mundo vai desabar e eu vou montar isso aqui. Não, as coisas vão acontecendo, as notícias vão saindo, os indicadores vão saindo. Então, até quando ele monta isso, tem essas oscilações. Então, por isso que tem para cima e para baixo, tá? Alguns pontos que eu considero importantes, né? Alguns destaques. Primeiro, se você investir em um fundo desse, né? Óbvio, de novo, repito, isso aqui é para investidor moderado para cima, tá? Mas se você investir em algum fundo desse, a primeira coisa é, por mais que ele tenha uma liquidez normalmente de D mais 5, D mais 30, D mais 60, o que significa isso? O dia que você solicita o resgate demora, sei lá, 30 dias para voltar para a tua conta. Por mais que ele seja curto aqui a questão da liquidez, uma dica importante,
que eu considero, sempre você vai alocar um recurso nesse tipo de fundo que você não tem necessidade agora no curto prazo, brother. Porque se você tiver e o recurso e o negócio vai mal, você vai ter que resgatar aqui embaixo. E aí? Você se ferrou. Então, é bom sempre pegar um dinheiro para colocar aqui, aquele dinheiro que é assim, ó, é para longo prazo, é para 2 anos, sei lá, para 3 anos. Eu posso deixar ele aqui tranquilo. Por quê? Conforme o tempo vai passando, esses fundos tendem, não é obrigado, a dar uma rentabilidade maior do que a renda fixa, entendeu? Porque não tem como o cara acertar no momento, ele está sempre pensando no horizonte de tempo mais para frente. Então, sempre é um dinheiro em que eu aceito oscilação e é um dinheiro que eu não vou precisar agora, eu estou pensando num prazo maior, eu sempre penso aqui nessa categoria aqui acima de 2 anos. Dúvidas que normalmente as pessoas me perguntam em relação a isso, já vou responder aqui para você que pode ser a sua. André, quando que eu devo sair de um fundo desse aqui? Né? Por exemplo, já aconteceu, eu entrei aqui e ele desabou, devo sair? Qual que é a minha visão em relação a isso? Tem 2 motivos para você sair de um fundo desse aqui. O primeiro é se você precisar do capital e não tiver mais de onde tirar. Então, você já tirou daqui, você já tirou daqui, você já tirou daqui, não tem mais, você precisou, é um negócio assim que não estava previsto, aí não tem o que fazer, aí você tem que sair. O segundo motivo é se por alguma razão tiver alguma alteração na gestão desse fundo, se tiver algum problema societário, se mudou o perfil do investimento ou coisas desse tipo. Tá? Agora, oscilações de mercado nesse tipo de fundo são normais. Então, só invista se você sabe disso. Se você sabe que esses fundos podem ter resultado negativo e você suporta isso. André, quanto que rende nesses fundos aqui? Né? Ou até mesmo COI. Posso voltar aqui no COI. O COI eu passei mais rápido porque é mais simples, mais tranquilo. Né? Quanto que rende? Óbvio que resultado passado não é garantia de resultado futuro, principalmente no negócio desse aqui, né? Que já começa a ter renda variável. Mas, para você ter uma noção, né? Um fundo de baixa volatilidade, normalmente eles têm até uma liquidez de D+5, alguma coisa desse tipo, D+1, D+5, tá? E tendem aqui a 105 a 115, 115 do CDI, alguma coisa desse tipo. Tá? Fundos de alta volatilidade, 130 a 200% do CDI, mais ou menos, sendo que esses aqui podem dar negativo. E normalmente esses de mais alta volatilidade têm uma liquidez de D+30 ou D+60. Tá? Esses fundos de investimento multimercado macro, que é o que eu estou falando. Dentro da categoria multimercado tem diversas outras subcategorias, tá? Mas eu estou falando principalmente dessa aqui, macro. E o COI, quanto rende? Cara, o COI é pior ainda para eu falar, né? Se esse aqui eu estou falando com cuidado, quanto que é que rende, porque isso aqui é só uma teoria aqui para você, mas o COI é ainda pior, não tem como saber, porque vai depender do COI, né? Então, se o COI for de uma coisa, ele tem uma possibilidade, se for de outra, tem outra. Então, olha o DI, que é o documento de informações essenciais, que lá está falando todas as informações, inclusive como que é a forma de remuneração dos COIs, tá? Então, é isso. Na parte moderada, até agora, né, o que é que a gente fez? Construindo uma carteira, a base, bem tranquilona aqui de título de renda fixa e um pouquinho de fundos de renda fixa, pouca oscilação, sempre linha reta, pouco risco de mercado. Depois eu vou para um COI, que eu tenho um capital protegido e uma possibilidade de exposição a uma renda variável, e depois aí agora sim eu estou entrando em renda variável. Agora, a partir daqui eu tenho oscilação negativa, posso ter oscilação negativa buscando um ganho maior nas minhas aplicações. Beleza? Não preciso nem falar que o ideal mesmo é montar uma carteira com um pouquinho de cada e não sentar o dedo em um negócio mais agressivo, porque senão é ruim. Então, eu acho que é isso. Se você tiver dúvida, entre em contato, bota aqui embaixo as suas dúvidas nos comentários. Você pode também dar like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e a gente se vê nos próximos vídeos do Lucro do Dia. Eu vou gravar mais, inclusive falando sobre o arrojado. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!
all these numbers is the number one.